No livro de Números, capítulo 5, versículos de 11 a 31, encontramos um dos rituais mais misteriosos e intrigantes das Escrituras, um teste divino para revelar a verdade escondida no coração de uma mulher acusada de adultério. À primeira vista, esse texto pode causar certo desconforto. Afinal, por que Deus estabeleceria um ritual que, aparentemente, favorecia o homem e colocava a mulher sob tamanha exposição e constrangimento? Não seria isso uma forma de machismo institucionalizado dentro da lei divina? Por que Deus permitiria um ritual como esse? Por que somente a mulher era levada a julgamento e não o homem? Será que o Senhor estaria favorecendo os maridos e colocando as esposas em uma posição de humilhação? E mais, que tipo de Deus mandaria alguém beber uma mistura de água com pó do chão para provar sua inocência? Essas são perguntas muito legítimas. E, sinceramente, eu também já me fiz todas elas. Mas calma. Antes de tirar conclusões, fica comigo até o final desse vídeo, porque a resposta para tudo isso vai te surpreender. Meu nome é Douglas Elias, e você está no canal Diálogo com Deus. Em Números 5, de 11 a 31, Deus estabeleceu um ritual específico para lidar com casos de suspeita de adultério, caso o marido desconfiasse da fidelidade da esposa, mas sem haver provas. Nesse caso, ambos deveriam se apresentar diante do sacerdote, que realizaria o chamado teste da água amarga. Basicamente, o ritual ocorria da seguinte maneira: a mulher era colocada diante do Senhor e fazia um juramento solene, declarando sua inocência. O sacerdote misturava água santa com um pouco do pó do chão do tabernáculo e escrevia as palavras da maldição em um pergaminho, que depois era apagado na água, a mesma que a mulher deveria beber. Se ela fosse culpada, a água traria consequências físicas terríveis, sendo então condenada por Deus. Porém, se fosse inocente, nada lhe aconteceria. Certamente, todos que já leram Números 5, 11, 31, pela primeira vez, tiveram a mesma sensação. Como pode Deus permitir algo assim? É quase inevitável pensar que esse texto reflete um Deus severo, machista e injusto. Alguém que dá ao homem o poder de expor a mulher, colocando-a sozinha diante de um julgamento público, enquanto ele, o marido, sai aparentemente ileso. De fato, quando lemos sem contexto, a cena parece injusta. Uma mulher sendo levada diante do sacerdote, forçada a beber uma mistura de água com pó do chão, sob o olhar de todos. Parece cruel, humilhante, desigual. Mas o que muitos não percebem é que essa é apenas a aparência. O que parece um ato de opressão é, na verdade, um ato de proteção, como veremos a seguir. Entendendo o ritual. Antes de julgarmos o ritual descrito em Números 5 sob os padrões da mentalidade moderna, é essencial compreender o contexto histórico e social em que ele foi instituído. À primeira vista, esse mandamento pode parecer duro ou injusto com as mulheres, mas, ao analisá-lo com atenção, percebemos exatamente o oposto. Trata-se de uma expressão da justiça e misericórdia de Deus em meio a uma sociedade profundamente patriarcal. Para demonstrar isso, abordaremos esse assunto sob 4 pontos fundamentais. Ponto 1. O contexto histórico e social. Em primeiro lugar, para entendermos corretamente essa ordem divina, devemos nos lembrar do contexto histórico e social no qual o povo de Israel recebeu essa ordenança. À época da entrega dessa lei, as mulheres viviam em um contexto social completamente desfavorável, dentro de uma sociedade patriarcal. Naquele tempo, a palavra de um homem tinha muito peso, e uma simples suspeita podia destruir a vida de uma mulher. Deus, conhecendo essa realidade e as injustiças que dela poderiam surgir, instituiu o ritual da água amarga, não como um instrumento de opressão, mas como um meio de proteção, transferindo o julgamento das mãos humanas para as mãos divinas. Assim, nenhuma mulher poderia ser condenada apenas pela desconfiança ou ciúme de um marido, pois o veredito passava a depender exclusivamente da justiça de Deus. Deste modo, vemos que esse teste não era uma forma de castigo,
mas uma maneira de garantir que a verdade viesse à tona e a proteção das mulheres. Ademais, nenhuma mulher inocente precisava temer esse ritual, porque o próprio Deus seria o seu defensor. Se ela estivesse com a consciência limpa, não havia o que temer, pois o julgamento não vinha dos homens, mas do Senhor. Ponto 2. A oportunidade para arrependimento. Em segundo lugar, é importante destacar um ponto muito significativo desse ritual. Caso a mulher realmente tivesse cometido adultério, ainda assim havia uma oportunidade para o arrependimento. O ritual não era uma sentença imediata, mas um processo que oferecia tempo e espaço para a confissão antes que as águas amargas fossem ministradas. Os antigos comentaristas judeus explicam que, se a mulher admitisse sua culpa antes de beber, o sacerdote encerrava o ritual naquele instante. Ela seria declarada impura, reconhecida como adúltera, e, consequentemente, perderia o dote, ou seja, os direitos que possuía dentro do casamento, permitindo que o marido se divorciasse dela. No entanto, ela não seria forçada a beber da água amarga, e assim escaparia das consequências sobrenaturais impostas por Deus. Em outras palavras, a confissão, embora trouxesse consequências sociais, ainda preservava sua vida e evitava o julgamento divino direto. Mas, se a mulher persistisse em afirmar inocência e seguisse até o fim, bebendo das águas amargas, então o caso passava completamente às mãos de Deus. O julgamento já não era humano, mas celestial. Se de fato fosse culpada, as maldições descritas na lei se manifestariam sobre ela de forma inconfundível, revelando o juízo divino. Esse contraste evidencia o quanto Deus é justo, pois dava à mulher a chance de se arrepender, e, ao mesmo tempo, santo e reto, pois não deixava impune o pecado oculto. Portanto, quando uma mulher, mesmo culpada, insistia em desafiar a verdade e preferia enganar o marido e o sacerdote, acabava demonstrando a gravidade do endurecimento do coração humano. Em vez de reconhecer seu erro e glorificar a Deus por meio da confissão, ela escolhia confrontar a justiça divina, bebendo das águas amargas que acabariam por expor sua culpa diante de todos. Ponto 3. Os efeitos reversos. Em terceiro lugar, há um ponto ainda mais interessante que está relacionado ao resultado dessa investigação sacerdotal. Percebam que, embora Deus tenha advertido as mulheres adúlteras sobre as consequências de beber as águas amargas, as quais, segundo os rabinos, englobavam efeitos imediatos ou posteriores, como inchaço no corpo, palidez no rosto, enfermidades e até mesmo esterilidade. O próprio Deus também havia deixado claro que, se a mulher fosse inocente, além de nenhum mal lhe sobrevir, ela ainda seria abençoada com fertilidade. No versículo 28, ele mesmo declara que, caso a suspeita fosse inocente, ela seria livre e conceberia semente. De acordo com os rabinos judeus, nesse tipo de situação, a falsa acusação teria um efeito reverso. A mulher injustamente suspeita seria exaltada. Deus, que sonda os corações, não apenas a declararia inocente, mas a abençoaria com ainda mais honra, saúde e fertilidade do que antes. As águas amargas, que simbolizavam maldição, se transformariam em fonte de bênção, chegando até a abrir o ventre das mulheres estéreis como um remédio divino. Ponto 4. A imparcialidade divina. Em quarto e último lugar, esse ritual também revelava a imparcialidade divina, mostrando que Deus não faz distinção entre homens e mulheres quando o assunto é justiça. Diferente do que muitos pensam, esse não era um sistema que colocava o homem acima da mulher em valor ou dignidade, mas sim um mecanismo espiritual que expunha o coração de ambos diante de Deus. Os rabinos judeus chamam atenção para um detalhe notável. O ritual da água amarga só produzia efeito se o marido estivesse limpo de adultério. Em outras palavras, se ele também houvesse cometido o mesmo pecado, a água simplesmente não agia. Deus permanecia em silêncio. Isso significa que o Senhor não se deixava usar como instrumento de vingança ou hipocrisia masculina. Percebam, portanto, a perfeita combinação entre a misericórdia e a justiça divinas. Deus não apenas julgava o ato,
mas também o coração e a intenção por trás dele. Mesmo que a mulher tivesse realmente cometido adultério, o Senhor não a condenaria se o seu marido já tivesse traído a aliança antes dela. Isso porque, para Deus, a fidelidade é uma via de mão dupla. Ele exige santidade, verdade e arrependimento de ambos. Assim, esse ritual não apenas desmascarava a culpa ou inocência da mulher, mas também servia como um espelho para o homem, lembrando-lhe de que ninguém está acima da lei de Deus e que diante do trono divino não existe gênero privilegiado, mas apenas corações sinceros ou hipócritas. Conclusão. Quando analisamos esse texto com um olhar mais atento, percebemos que, longe de ser uma expressão de machismo ou favorecimento masculino, o ritual descrito em número 5 era, na verdade, uma forma de proteção divina à mulher. Em uma sociedade antiga, onde a palavra de um homem poderia facilmente condenar uma esposa por simples suspeita, Deus instituiu um processo que colocava a verdade sob sua responsabilidade direta. Ou seja, ele mesmo seria o juiz, e não o marido, nem o sacerdote, nem a comunidade. Sem essa intervenção divina, quantas mulheres poderiam ter sido injustamente punidas, desprezadas ou até mortas por causa de um ciúme infundado? Mas o Senhor, em sua sabedoria e justiça, criou um meio de revelar o que estava oculto, preservando a vida e a dignidade da mulher inocente. O ritual da água amarga não era, portanto, uma sentença de humilhação, mas um caminho para a restauração da honra e da paz dentro do lar. Deus não apenas julgava o pecado, ele também defendia o inocente. A mulher que bebia a água e nada sofria era publicamente justificada diante de todos, sendo livre da suspeita e das acusações. Assim, aquilo que parecia uma lei severa, na verdade, revelava o coração justo e protetor de Deus. Hoje, ao refletir sobre esse episódio, eu entendo que o mesmo Deus que julgava em Israel é o que continua zelando pela verdade e pela justiça. Ele não se deixa enganar pelas aparências, nem permite que a mentira prevaleça para sempre. No fim, esse texto não fala apenas sobre suspeitas conjugais. Ele fala sobre um Deus que se envolve nas nossas dores, que defende os inocentes e que garante que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre venha à tona. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo. Antes de encerrar, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, refletindo sobre esse texto tão profundo e, ao mesmo tempo, tão revelador da justiça e do amor de Deus. Que essa mensagem te lembre de uma verdade poderosa. O nosso Deus continua sendo o mesmo juiz justo e fiel. Ele vê o que ninguém vê, conhece o que está oculto e defende aqueles que andam em sinceridade diante dele. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com outros para que mais pessoas entendam que o Deus de número 5 é o mesmo Deus que hoje continua zelando pela verdade, restaurando a honra e protegendo os inocentes. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça a sua fé e te ensine todos os dias a confiar que a justiça dele nunca falha. Porque quando Deus julga, ele não condena o justo, ele o exalta.